do login é voltar entrando no meio, tá? Entrei no login é, vou remover a parte de teste logo, eu vou abrir o o que eu vou fazer? Vou estar fazendo uma organização melhor. Então, aqui na lib, vou criar uma página só para 10 páginas, vai ser a parte da view, tá? Vou criar uma página de modelos, que vai ser todas as classes que vão acessar a base, e vou criar uma página de todo. Então, essas classes que tem aqui. Vou fazer rapidinho a parte de view, e depois a gente vai vendo como é que fica no banco. Então, aqui na main, eu vou estar criando um pouco diferente para dar uma variada aí, tá? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar botando só a função main. Eu vou estar botando só a função main. Eu vou no run app, né? Então, o run app, chamar uma material app. Vou botar um título aqui pra gente. Ativar aqui de debug. E aqui, em vez de usar o home, eu vou fazer diferente. Eu vou usar o atributo de rotas, tá? Eu vou estar aqui como variável global um arquivo de rotas, que ele vai ser um meta. Aí eu vou definir as rotas para a tela de login, tá? Vai ser o barra. Eu vou ter uma outra rota que vai ser o barra login. Tá? Aí eu poderia ter barra cadastro, sei lá, barra home, eu vou só botar o login como exemplo. E aí lembrando que vai ter que faz, né? Vai ter que inicializar o full page, né? Aí a gente vai passar uma função agora. Tá? Para que eu full page, onde eu vou ficar simplesmente instanciando o limite da página. Tá? Eu vou ter o login page. E aqui também eu vou o login page. Tá. Vai imaginar. Aí aqui, como é que eu vou passar essa rota? Em vez de usar o home lá do material app, eu vou usar o vamos. Aí eu passo. Basicamente essa mudança que eu fiz, tá? Está faltando o importe do login, pode tirar ele da VPN. E aí ele está dando erro no login page porque eu não criei a classe, né? Então eu vou criar essa classe logo. O login page eu vou colocar na parte de page, que é o login dados. E aí depois de logar, ele vai entrar na página home dados. Tá? Então só para a gente não ter erro, eu vou criar o login dados, já no stage convite, chamar de login page. E aí deve estar aqui as informações. Porto, tá? Salvei. E o nome da arte é a mesma coisa. O nome portal da atividade. Então, por enquanto, ele parou para a gente usar as classes daí. Vou fechar o nome da arte, vou deixar aberto que eu vou usar. Lá no meio da arte, eu vou só importar o login page. Tá? Lá no arquivo do login. E pronto, né? Já o arquivo, o meio da arte já está produtivo, já, sem nenhum problema. Daqui a única diferença é que no ensinou direto ao invés do home, né? Tive que mudar o home e inicializando ali. Ó, aqui estou vendo. Então, tela de login agora. No login, eu vou criar o seguinte. No login, eu vou estar criando um status para eu manter, né? Esse login. E aí eu vou estar usando uma coisa que eu acho muito bem para vocês, que são os enumerators, né? Mas eu vou estar usando enumerators para vocês. Vou criar um menu aqui no login só para definir o status, tá? Vou dar o menu, que é aqui o login, tá? E aí a forma de criar aparece de classe, tá? Só que aí só defino como eu vou chamar o cada status. Vou criar um status
Note pelo tá? Então está de lugar no lugar. E aí eu vou usar então esses atributos, né, note seguinte, para definir, né, o que vai ser registrado. Então, se o status for note seguinte, vai exigir a tela de login. Se for seguinte, exige a tela de login. Tá? Então, definir esse elo aqui. Então, eu vou criar um atributo lá no login state, que vai ser esse tipo de codificado. Tá? Então, isso vai ser tá? Eu vou inicializar ele como no logado. Eu vou começar com esse nosso ativo. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Então aqui no build, eu vou ter então duas situações de estado. Eu vou dar um switch case para verificar esse estado. Então, switch dentro do atributo do código de estado. Tá? E aí para cada caso eu vou inicializar uma coisa. Então, caso o status seja o not seguinte, então o return aqui vai ser o formulário que vai cada classe. Isso que é. Já vai popular. Tá? Vai ser esquece. Se por acaso o usuário estiver logado, então S15 que eu vou fazer, eu vou retornar a tela de monte. Eu vou retornar de monte. Tá? Então, o vídeo saiu automaticamente, já vai executar isso. Isso aqui tem que usar na vida depois. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Quando logar, você dá lá, apertar o botão de login, esse login status vai ser mudado. A gente vai pedir então para renderizar a tela. Porque como esse login status vai ter mudado, ele vai cair no segundo caso. Tá? Já vai estar mudado. Caso contrário, ele vai manter ainda aqui na tela de login, nos campos de login. Pegou? Vamos começar a montar esse tempo aqui. Eu vou ativar, ativar, colocar o título, voltar aqui, ó. Tá? E aí eu vou definir aqui no body, começar colocando o container. Aí no chave do container eu vou colocar um center. No chave do center, vou colocar um folder. Porque eu vou querer colocar duas coisas nesse folder. Vou colocar o formulário e o botão para logar. Tá? Então eu deixar assim só para dar boot na tela do ter problema para ele. Então, o código que eu vou ter aqui, né? A primeira coisa vai ser um form, a segunda vai ser o botão para logar, vai ser o evento de button. Tá? Vou começar pelo evento de button, o teu form vai ser mais grande. Então, o que vai ser pelo evento de button? É que eu tenho que logar. E aqui, quando pressionar no login, eu vou chamar um método seguinte. Normalmente, a ação que você faz quando quer cada história uma coisa. Então, esse método seguinte vai ser chamado no botão do logar. E aí, para dar esse erro, eu vou criar já esse método seguinte aqui fora do método seguinte. Então, já sempre que está fazendo esse erro. E aí, eu vou agora mexer esse form, que é o vídeo que a gente vai fazer no outro. Tá? Por que o form, como é que ele funciona? O form, ele vai permitir você colocar como, vamos dizer, elementos que herdam dele, né, que são do tipo form, né, text form, field entre outros. E aí, no form, você vai ter alguns métodos, como de salvar e validar, que uma vez que ele executa, ele automaticamente vai chamar o método de salvar e validar para todos os componentes internos. Tá? E aí, para que isso funcione bem, ele vai exigir duas coisas do form. Primeiro é o child, né? E a outra coisa que ele vai exigir é que ele tem uma chave, tá? Uma key para ele. Aí, cada informe vai ter uma chave necessária. Então, eu vou começar gerando essa chave. Vou armazenar no atributo, que eu vou chamar de form. Vou estar gerando esse form aqui em cima. Eu não cheguei a mostrar para vocês, mas todo vídeo internamente vai ter um atributo key, tá? Se vocês forem ver aqui, por exemplo, ó, o login page
quando a gente gerou o stateful link, ele já tem um dia aqui do pai, né? Esse aqui sempre vai ter. Ele é usado quando você quer identificar um caminho de uma instância de. Então, no caso do form, ele pede para você explicitar qual é a chave que você vai gerar. Tá? Ele vai gerar essa chave e guardar ela como atributo do login state. Vai fazer o login no final, no form. Ele vai ser de tipo, vai ser um global key. E aí, que tipo vai ser esse global key? Vai ser um formulário. Então, dá um form state. A gente vai criar aqui um número aleatório que vai representar esse formulário unicamente. Então, quando eu distancio esse global key desse jeito, já vai gerar isso. Tá? E aí, com esse form key, a gente vai recuperar as informações do formulário. Então, vamos voltar aqui no formulário. O chave dele vai ser o quê? Eu vou colocar dois campos, né, que vai ser de usuário sem. Então, eu vou criar um colo e quero colocar um embaixo do outro. E aí, em vez de usar aquele text type, né, text field que a gente usou, vou usar o text form. Tá? Ele só pode ser usado dentro do form. Eu não consigo usar fora do form, tá? Aí o que eu vou usar aqui? Eu vou usar um decoration, porque eu quero colocar um nome, né? Igual que o text field, a gente coloca o decoration para dizer a label, né? Então eu vou usar o decoration. Aqui eu vou usar o label text. Aqui vai ser o usuário. Aqui eu vou colocar uma borda também. Aí aqui eu vou usar dois tipos para vocês. Tem o outline de borda e tem o under de borda. Ele vai mudar a caixinha que está por volta. Eu vou usar o de exemplo para vocês verem. Tá? Então, o primeiro é o de usuário. E aí o que eu vou fazer? A forma de eu recuperar o de usuário do editor, ele é diferente do text input field. O text input field a gente usa o controller, né? Aqui a gente vai fazer diferente. Vou usar o método onSaver. Esse é um save e basicamente eu vou receber aqui um view value. Eu vou dizer aonde eu vou salvar isso. Vou salvar um atributo chamado de element. Tá? Eu vou usar o controle, tá? Esse form que a gente vai usar esse onSaver. E aí aqui está reclamando que eu não declarei esse atributo. Eu vou criar um username e espera que eu use esse. Eu já fiz o tipo exato dele, né? Aqui em cima, você vai ter, pode receber o valor do username e aqui peço. Tá? Declarei aqui. Então a gente vai no onSaver, está dizendo qual é a função, é o método que vai atualizar esse documento. O username está pronto. Tá? Então eu já fiz o primeiro text form para fazer o seguinte. Copiei e colei de novo, e aí aqui a diferença é que aqui o livro dela vai ser o teste, o livro teste, eu vou colocar senha, e aqui na frente de novo, por exemplo, eu vou botar isso aqui fecha a parte da view, tá? Então vamos ver como está ficando. Vou botar aqui. Vocês não basicamente é isso aqui, né? Está muito trollado, né? Deixa eu dar um espaçamento. Ó, cada text form que eu vou colocar aqui no pad, vou botar um espaçamento aqui. O chave vai ser chave, tá? Então, primeiro, o pad eu vou colocar aqui todo o text form que e aqui o pad eu vou configurar o espaço aqui para todos os campos, né? Usar esse R individual ou botar junto os pads. Tá? Fazer a mesma coisa, né, no segundo campo, o famoso pad. Como chave vai ser esse text, vamos reportar isso por ali. E o pad vai pegar o pad sexual para estar junto. Aquele deu um problema, eu faltou
fechamento de parênteses, né? Então, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Com esse output na borderline, ele tem essa borda interna, com o under input, ele só tem essa linha, tá? Ele está pronto aí que eu faço. Então, em lugar, eu quero fazer o quê? Então, clicar em lugar. Vai executar o método sublimite, e aí o que ele vai fazer a consulta no banco. Tá? E aí, lembra como é que é feita a consulta? Toda vez que a gente abrir a posição, então demora. E aí eu vou usar uma forma um pouco mais organizada para fazer a consulta. O que eu vou querer fazer aqui no submit? Eu vou querer chamar um controller e fazer um get login, por exemplo. Tá? Só que eu vou fazer isso quando todas as informações do formulário estiverem sido corretas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma validação do formulário. Então aqui eu vou recuperar o formulário através do key dele, eu vou pegar o status corrente. Tá? Então eu vou aqui essa forma aqui e pegar o state. Tá. E aí, pegando o estado corrente do formulário, eu vou fazer o quê? Vou primeiro rodar o método de validate para saber se tudo foi preenchido corretamente. Aquele caso mesmo que eu form pode ser dúvida, né? Então aqui, né, cada campo do transform aqui tem também o método de onValidate. E esse onValidate ele pode ser usado para verificar se o campo está correto. Por exemplo, CPF. Será que o usuário só digitou número? Se digitou alguma letra, pode dar um erro. O validate vai falhar. Ah, data. Será que o cara colocou também letra? Estava esperando na data do formato dia, mês, ano. O cara colocou um ano, mês, dia. Esse validate, ele vai executar o validate de cada campo. Aí cada campo poderia ter a sua própria regra. Cada campo poderia ter sua própria validação ali na hora do preenchimento? Isso. Você teria que implementar aqui. Ah, então eu não coloquei só um save, mas você poderia estar fazendo é só usar esse validator aqui. Tá? Você poderia criar um validator e vai ter um método só para criar a regrinha de como você vai verificar cada campo. Tá? Como que ele é executado? Quando você dá um form validate. Você cadastra. Tá? Então, se todos os campos foram preenchidos corretamente, o que eu vou fazer? Então, significa que eu vou poder fazer a consulta. Então, a primeira coisa, eu vou dar um form save. Então, o que esse form save vai fazer? Ele vai executar o evento como save de cada campo. Tá? Então, a gente definiu um save de cada campo. Depois que ele executou isso, a gente já vai ter o dado nas variáveis que ele precisa. Então, eu já vou poder usar. Tá? Então, depois que eu fiz esse save, aqui então já vou poder fazer verificação do banco de dados. Tá? Então já tenho o username e password prontinho, então vou querer dar um get login, né? Passando o username e o password. Tá? Eu queria fazer isso aqui. Então agora eu vou estar fazendo a parte aqui do modelo. Então a view é isso. Esse get login vai ter o controle, a gente vai estar aqui. Deixa eu começar aqui. Então vamos para o Então bora que vai ter. Tem exclamação porque pode ser nulo. Não vai ser nulo, eu declarei com interrogação. Tá? Porque o campo vai estar vazio. O usuário pode não ter preenchido nada e botar login, né? Ele vai ser livre. Tá? Então o próximo eu vou desenhar a classe para reconhecer o usuário. Tá? Vai ter uma tabela de usuário, então a gente vai ter a classe de usuário. Vou pegar aqui o dados. A gente vai ter a classe de usuário. A gente vai ter na classe de usuário 3 campos. Vou colocar o ID, ele vai poder ser nulo, porque eu não vou ter a informação inicial, né? O ID vai ser gerado lá no banco, né? Vai gerar tudo. E aqui eu vou ter então o username, vou ter outros que como a senha.
E aí eu vou ter um construtor, então, para esse uso. Então, o construtor básico, eu já vou querer, o não nomeado, eu já vou querer preencher custo, tá? Então, eu vou querer, vou colocar como atributo opcional, e esse ID eu nem sei vou passar. Então, esse ID vai ser opcional, porque você está colocando aqui chave. E aí, o username eu vou querer passar, tá? Só que eu quero passar como nomeado. Então, eu vou colocar entre chaves, eu vou dar o username, o password, só que eu quero obrigar ele a ser preenchido. Aqui ele está dando erro porque ele não é nulo. Né? Se eu colocar aqui, ó, interrogação do username, ele já parou de dar erro, porque eu posso colocar ele. Mas eu vou deixar só como escrito porque eu vou querer obrigar a passar. Então, para obrigar a passar, quando está entre chaves, né, é opcional, eu uso a palavra reservada require. Eu poderia tirar ele da chave, não, simplesmente? Eu poderia tirar, mas eu quero passar no lugar, eu quero fazer assim. Vou botar aqui o exemplo de como que eu distanciar. Eu quero distanciar o user dessa forma. Eu quero distanciar passando qual que é o valor para isso aqui, qual que é o valor do username. Qual que é a senha, tá? Eu quero passar dessa forma. Eu quero passar passando o atributo nomeado. Se eu não fizesse dessa forma, eu ia ter que fazer o quê? Primeiro, passar aqui um nome qualquer, né? Esse teste, aqui a senha, e aqui a ID. Tá? Porque o nomeado tem que ser no final. Eu queria deixar na ordem, tá? Ah, tá. Então, se não é nomeado, eu tenho que seguir essa ordem. Tá? E aí o que acontece? Né? Eu vou estar simulando também a inserção, né? Eu vou querer estar inserindo no banco para a gente simular, né? De fato, a consulta do código de fato. Eu vou estar então criando alguns métodos para estar convertendo, né, os atributos de map e vice-versa, distanciar a partir de um método também. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou criar um método de um map. Basicamente vai pegar todas as informações da classe e retornar no map. Esse map vai ter a chave dele, o prelo e da e-mail. Então o que vai retornar aqui? Vai retornar um map, esse map que vai ter a questão da e-mail. Vai ter os campos aí o username vai ser o quê? Vai ter o campo verso. Aqui no ID eu vou fazer um tratamento, na verdade a gente vai precisar, né? Ele vai aceitar muito. Tá? Então, fiz o map, dado, eu quero pegar todos os atributos e gerar e colocar no map. Isso aí eu vou precisar para quê, né? Quando eu quiser atualizar, por exemplo, lembra que lá para usar o certo, o update, eu tenho que transformar no método. Eu já criei um método que ela faz isso, eu tenho que ficar fazendo toda hora. Então é só o último método acabou, ele passa ali no certo, no update e no update. Tá? A mesma forma de corrida do método, eu vou querer instanciar recebendo o método. Tá? Então eu vou criar uma classe chamada full método. Na verdade, isso a gente nem vai precisar usar, só vamos continuar com o tá? Full método. Ou seja, eu vou receber aqui o map. E eu quero retornar o quê? Eu quero retornar a classe do usuário. Então, return user. Tá? E aqui é alguma coisa. Isso aqui vai ser um construtor nomeado. O que acontece? Para eu fazer isso, eu chamar um construtor instancia o objeto da mesma classe, né? Eu não posso fazer simplesmente assim, vai dar erro. Simplesmente estou dando erro aqui, né? Para fazer isso, eu tenho que colocar uma palavra de reserva no vector. Esse vector, ele vai criar uma instância da mesma classe estaticamente. Ou seja, quando eu mudar o user do método, ele não vai ter uma instância. Ele vai executar o que está no método. E aí, dentro do método, de fato, a gente vai recuperar a instância, vai criar uma instância.
Tá? Então, isso aqui é só para a gente deixar mais limpo. O que eu vou ter aqui comigo? Vai ser de acordo com o que está no map. Então, o ID vai ser o que vem no novo no map do campo ID. Só que esse ID pode ir de novo, né? Deixa eu dizer isso. Então, aqui eu vou fazer uma verificação se é único, usando esse operador de interrogação igual. Então, aqui, eu estou verificando, né, se o map ID existir, você vai atualizar o campo ID. Se não, você não atualiza. Tá? Então, verifica isso. Aí aqui eu vou ter o username. Eu vou iniciar com o map. O password. Vai ver o password. Isso é só as conversões para fazer utilizar. E aí poderia criar um cruzeiro mas eu não vou estar colocando. Então fechou a parte do mundo, então já sei gerar um map dele e criar um user a partir do map. Você vai precisar usar isso aí na hora de usar o banco. Então eu vou para a parte do banco. Então para a parte do banco, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar criando uma nova pasta aqui, material. Normalmente quando você tem alguma funcionalidade básica que é usada por várias partes do código, você cria um ataque help. Todo mundo vai usar isso. O que eu vou usar o help? O help vai ser só para eu criar uma instância de possibilidade. Então, a parte lá de conectar, abrir, né, fazer a conexão, eu vou deixar separado do controle. No controle eu só quero o conector, acessou a tabela. Tá? O controle eu só quero deixar os métodos para me dar tudo que é necessário para logar. Tá? Vou criar um novo controle. No nosso caso, o controle vai inserir o usuário, verificar se o usuário é logado e assim por diante. Aquela parte que está pulando, mas eu vou deixar nesse lado. Tá? Então, aqui no controle, vou criar uma nova chamar de controle não. Aqui já vou criar um controle, né? Tá? No helper, seu database, helper. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma classe. Aqui, database, helper. Essa classe vai ter um atributo que vai ser a representação do banco. Tá? Então, eu vou ter aqui um pode ser o vai ser o DG. E aí, esse aqui eu vou declarar ele como status. Eu não vou precisar distanciar para recuperar a situação. Aí o que acontece? Né? Como a gente vai lidar agora com SQL, eu vou ter que instalar independência. Né? Então, eu vou já atualizar o meu especial, colocar independência que vai precisar. Aqui vai ser o SQ, Light. Colocar o ele para pegar qualquer coisa. A gente vai precisar do path, né, para ele pegar qual é o caminho dentro do app que vai pegar o cuidado. Tá? Esse path eu vou botar na versão. E aí eu vou estar também mostrando como valorizar o share extract. A gente vai logar, eu vou salvar o share extract. Se por acaso ele fechou o app e quiser abrir de novo, ele já volta a logar. Vou colocar o share extract. Também lá para colocar a versão, beleza, tá? Porque ele conseguiu já instalar, né? Partindo com a parte necessária. Eu coloquei essas independências e a gente vai poder agora voltar. Então, esse database está no SQLite. Vai voltar então esse database. Aqui nesse database real, o que eu vou querer fazer? Eu só quero que tenha uma instância para ele, né? A gente no banco de dados pode ter várias tabelas, usuários, projetos para ter usuários, livre
eu só quero uma única instância que vai conectar o banco. E aí, para ele, eu dar um padrão de projeto, que é o símbolo. Todo mundo já ouviu falar do símbolo? Quem nunca ouviu falar do símbolo? Já ouviu falar do símbolo? Ó, símbolo está aqui. Símbolo, o que ele é? É um padrão de projeto para você manter somente uma instância do objeto. Você pode pegar acessar esse objeto, só que você quer garantir que somente uma vai estar ativa. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai, então, armazenar essa instância no atributo. Tá? Você cria a primeira vez, guarda no atributo. A segunda vez, você não vai instanciar, você vai ler já desse atributo. Tá? Porque a instância é o quê, né? No final das contas? Vai gerar um ponteiro, eu guardo o ponteiro no atributo. Só que a gente não está vendo o ponteiro, né? C, né? Então, quando você guarda uma instância no atributo, é como se guardasse um ponteiro, né, numa variável ali. Aqui a gente vai ter que errar no C, mudar esse ponteiro, tipo de endereço, do processo, tem nada disso. Então, a gente vai fazer isso. Oi? Esse estático, para que ele é necessário? Então, isso aqui é porque eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer... cada controller, aqui tem um exemplo, tá? Aqui na hora de eu logar, eu vou querer conectar com o banco. Então eu vou querer usar simplesmente, né, esse helper, tá? E chamar a conexão com o banco de dados que é primeiramente. Poder acessar de outro banco. De outro. Estou separando essa conexão só nesse database helper. Todo controller, toda classe que vai ficar acessando o dado para ser usado pelo view, ele vai ter que fazer essa conexão. E aí eu quero deixar isso mais simples possível. Isso está. Então, eu vou agora converter isso aí em símbolo. Como é que isso fica no dado? Então isso acontece. Eu vou criar então, no momento que eu fizer o conjunto padrão, desde a de help, então o padrão seria assim, né? Cada vez que eu chamar, você quer criar uma nova instância. Só que eu não quero isso. Eu quero que quando ele fizer isso, ele mantenha somente uma instância, tá? Então eu vou pegar a primeira instância e vou salvar uma variável, tá? Para isso eu preciso dar o factory. O factory ele vai deixar, vamos dizer que essa chamada estática, ou seja, é como se eu tivesse um construtor para lidar com os métodos que vão criar instâncias. Então esse factory ele vai rodar, ele vai deixar criar uma instância e atribuir ela a uma variável. Né? Eu consegui no corpo do construtor criar a instância. Tá? E aí eu vou criar essa instância e vou salvar dentro de uma variável que eu vou chamar de instância. Ou seja, a primeira vez que eu executar, ele vai criar a instância e salva aqui. A segunda vez, ele não vai criar uma nova instância, ele vai acessar o que está na variável instância. Tá? Isso vai ter um deixa estático e aí eu posso estar dentro do corpo criando uma instância nova. Então, assim ele já cria e salva a existência. E aí, essa variável vai ser qual tipo? Né? Ela vai ser uma variável estática. Não vou mudar ela, então ela vai ser um final, para manter somente uma instância. Qual é o tipo dela? É o tipo da própria classe. Então, vai ser um tipo de real. Tem o nome dela. Aí, o que eu vou chamar? Tá? Eu vou chamar agora um construtor interno. Eu vou material. Interno. E aí, o que vai ter esse database interno? Vai ser a instância normal. Esse aqui é um símbolo, né? Diferente. Então, isso aqui eu estou garantindo que somente uma vez vai ser criado. Então, esse database helper, ele vai guardar, né, um instância, ele vai guardar uma instância do database helper.
Vai ser criada uma única vez. Criou uma vez, não vai poder ser multiplicado, porque está tudo fine. Tá? E eu, para acessar essa instância, eu não preciso criar nova, eu preciso estar no estático aqui. Então eu vou dar um database help, ele vai retornar o que já foi criado a primeira vez. Tá? A primeira vez vai estar no número, vai ser criado. Ele vai rodar o que está nesse instance. O que está no instance, ele vai chamar esse database help interno. Tá? E aí já guardou numa variável final que vai ajudar. Então, aí isso eu vou manter somente uma instância. Para poder fazer. Então, o que acontece? Eu vou criar agora o padrão getter para acessar os outros dados. Né? Eu não quero acessar a PCD lá no DB. Então, aqui embaixo, eu vou querer usar um get para retornar isso aí. Tá? Eu vou usar o arquivo request para retornar o dado. Eu vou get esse DB. E como eu estou usando o arquivo request, o get é assim. Tá? Eu vou retornar o DB que a gente vai estar criando. Aqui que eu estou fazendo? Eu estou usando. Lembra lá da primeira aula do Dart, né, que a gente pode usar o get set, que tem falado reservado? Eu quero dar um get no DB. Só que o database ele vai estar representando um arquivo dentro da memória interna do celular. Então esse arquivo é o quê? Né? Essa memória interna é um dispositivo que está de saída. Eu não vou conseguir ter acesso a primeira vez. Então por isso eu estou usando o filtro. Esse resultado ele vai estar no futuro, né? Vai demorar em alguma coisa. Tá? E aí eu vou estar acessando o que tiver no DB. Então se ele tiver alguma coisa, ele vai retornar. Se não, a primeira vez, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar o banco. Tá? Então eu vou fazer agora uma condição, né? Se ele for nulo, eu vou executar o método para inicializar o banco. Tá? Mas eu vou verificar se é nulo, usando aquele operador que eu usei mais na boca, a informação de nosso igual. Tá? Eu vou estar usando aqui o hash, já o DB. Eu vou botar aqui o que tá. E aí, como é assim, eu vou deixar uma vez. Aqui que eu estou fazendo aqui. Né? Se o DB for igual a nulo, executa o init DB. Se não, retorna o DB. Tá? Então, a primeira vez o DB vai ser igual a nulo. Então, ele vai executar o init DB. O init DB ele vai retornar o quê? Um objeto do tipo database. Pega esse objeto e guarda no DB. Tá? O DB é o database. A segunda vez que for executar, esse DB vai ser diferente de nulo. Então, essa parte da direita vai ser executada. E só retorna. Tá? Então, eu abro a conexão uma vez e essa conexão eu vou aproveitar para todo mundo usar. Então, se eu quiser inserir lugar, ele já está aberto. Só tem uma instância já. Nas outras aulas a gente fazia toda hora abria, toda vez. Aqui não, abre uma vez, guarda. E aí quem precisar usar só recupera o que está no DB. E aí ele escreveu que vai ter o que a gente fez nas últimas aulas, né? Para que a gente teve então. O traceability. Ele vai usar o quê? Vai ser uma função assim, né? Vai usar aquele get tá? Vai pegar o caminho base dentro do projeto que instalado, onde você pode instalar o database. E aí eu vou ver onde que eu vou salvar a nossa base, né? Eu vou dar um join, pegando o database, certo? E vou concatenar aqui com outro arquivo, chamado de database. Aqui ele está dando um problema porque eu não vou ter o back, né? O arquivo back dá. Esse join também se quer dar. Então, se podemos, aí fez isso, que eu faço agora, eu faço uso aquele open database que a gente já fez. Então, o open database ele vai retornar um database. Tá? Vou retornar um list. E assim, vai aquele open database. Aí define três coisas, né? Eu faço o teste, que é o caminho do cuidado, faço a versão e aquele método create.
É um cliente que vai receber uma nota, ele vai executar a query para criar a tabela. Né? Então, o cliente vai ser executado a primeira vez quando cria o arquivo. Né? Aqui vai passar de dia, etc. Tá? Aí depois de fez isso, ele vai retornar mais beleza. Então, basicamente é isso. Então, a gente vai executar isso uma vez. Então, o cliente vai criar a tabela de usuário. Né? A gente só vai dar um bebê e aí fechou. Tá, basicamente é isso. E aí então eu vou colocar agora na query, tá? E como é assim, não funciona muito. Então como é que vai ser a tabela? Aí o user vai ter mais dicas, esquerda, você vai achar tudo mais. Vai ter um videogame, vai se baixar, mas o problema é porque a gente tem que falar que uma função anônima é assim, né? Então aí, vamos tirar assim, tudo lindo, isso aqui é o help. Então, eu fiz o help, e o que eu vou fazer agora? Vou fazer o controle, né? Esse volta no final do código. Leandro, se eu criar a tabela aí durante o desenvolvimento aí, eu crio a tabela, user, aí testei, sei lá, durante o desenvolvimento eu quero mudar os campos dessa tabela. Acrescentar um, tirar um, mudar nome, sei lá. Se eu der um create, se eu botar para rodar de novo, ele cria a tabela diferente? Não, né? Eu vou dar uma query. Eu vou dar um. Aí eu tenho que mandar dele. Eu vou botar aqui o home query, tá? E aí para mudar alguma coluna, eu vou botar o TP. Então, o TP. Ah, eu estou te perguntando isso porque eu tive essa dificuldade na hora de desenvolver o tarefa lá do banco de dados. Eu criei, dei um create, aí percebi que tinha um erro ali, aí consertei o erro, só que, porra, não criava de novo. Eu tive que mudar o nome da tabela, aí o recurso que eu usei foi mudar o nome da tabela. Tem um comando para apagar, assim, correto. Aí o ideal é apagar e fazer de novo. Ou tu cria uma parte só para dar um create. Aí pode dar a mesma coisa. E uma função que vai executar isso aqui. Um botão que executa isso. Tá? Ou você apaga, que aí quando ele fizer o open também, ele vai criar o arquivo e aí ele executa a função do create. Você pega isso e coloca para executar um botão. Na table. Pode dar um drop table. Quiser mudar uma coluna, né? Adicionar, ou mudar o tipo, remover. Delete table, não é isso? Para apagar a tabela é delete table, não é isso? Drop table, né? Delete e pegar a barriga. Tá, drop table, né? Drop table. Aí, então, fechou a parte de tutorial, foi de controle. Então, vamos dar a parte de controle. E aqui nesse de controle, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ter esse data literal, que vai ser a conexão, né? Ele vai ser chamado conto, né? E aí eu já vou instanciar ele dessa forma. Então, isso aqui é um ciclo. Toda vez que eu acessar o título de controle, né, ele vai iniciar uma vez. Tá? Então, por exemplo, se o cara logou, deslogou, é só o mecanismo real. Tá? E aqui que eu vou querer fazer então com o controle? No controle ele vai ter todos os métodos para lidar com a tabela de usuário. Ele vai ter o login. Então, eu vou estar criando aqui o CRUD, tá? Para selecionar, criar o usuário, deletar o usuário e de logar. Tá? Então, primeiro aqui eu vou criar o segundo, tá?
só para ter na mão para a gente testar, então vou ter aqui no sentido, o que eu vou retornar dele? Vou retornar o ID aqui, tá? Vai ser o inteiro, vai ser o ID que ele vai gerar, e é uma função assíncrona, né? Que ele vai acessar a base de dados. E aí o que eu vou começar a fazer? Então eu vou dar aqui, pegar primeiro a informação do grupo de dados, eu vou guardar em DB, vou dar um await com o DB. Então assim eu já tenho a minha base de dados. Agora é só inserir, né? Como é que inicia? Eu vou botar aqui, ó, dois outros, vou dar um await, tá? Vou inserir, e aí eu retorno o resultado. É isso. Aí como é que eu insert funciona? Eu vou passar uma tabela user, eu tenho que passar o dado, né? No save user, eu vou passar como parâmetro de entrada uma instância do user. E aí, para eu pegar o map dele, vou usar um user com. Aqui ele está aparecendo de um porteiro, né? Um arquivo porteiro, tá? Ó, o user tá. Eu vou usar o user mais. Eu já fez o save user. E a instância do banco de dados, uso o insert, uso o user de map, que já recorre no map e já passa para ele. Está fazendo na rua toda hora aqui, não. No update. O que precisar, só passar esse documento aqui. Então, fez o save, fazer o delivery, que é a mesma coisa para ficar aqui. Vai retornar o inteiro, vai ter um delivery, passar o delivery como parâmetro de entrada, e vai ser a função método assim. Tá? Então, o que eu faço? Eu quero o banco de dados, que vai estar naquele delivery, né? Aí eu vou usar o delete, né? Eu vou salvar o resultado, né? Eu vou retornar esse resultado só para fazer esse deletou corretamente de novo. Tá? A gente precisa do quê? Vai precisar de uma tabela. Se a gente fizer assim, vai pagar tudo, né? Não quero, eu vou botar uma condição. Eu vou dar o where. É definir uma condição, então vai vir por igual alguma coisa que eu vou passar já. Então eu uso aqui igual interrogação e o argumento eu defini esse horário. Tá? Qual que é o valor? Vai estar no número. Você vai fazer isso. Tem que usar o final. E aí só para fechar aqui, fazer o login, né? Então no login eu vou passar formulário que ele vai me retornar a instância de user. Eu vou recuperar um user que é o que vai representar os dados da tabela. Né? Então, com ele eu vou saber que ele está registrado na base de dados. Eu vou ser o back do user. Tá? O que eu vou passar vai ser na instância. Vai ser o user eu peço. Tá? E aí eu vou botar o banco, vai ser assim. Então a mesma coisa, né? Eu quero digitar, e aí eu vou ter executar query, né? Eu vou ter um point. E aí eu vou querer executar o que, né? Eu vou executar o SQL, vou querer pegar esse resultado. Né? E aí, de acordo com o resultado da query, eu vou querer instanciar o user. Né? Então, deixa, antes de eu colocar na SQL, eu vou desenhar primeiro o código, depois eu mostro. Então, o que eu vou querer fazer? Né? Eu vou verificar se o resultado veio alguma coisa, né? O resultado ele retorna o método. Então, eu vou usar o length do método. Então, se o length dele for maior que 0, significa que ele tem registro na base, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar instanciando o user. Então, eu vou retornar um user
Como é que eu vou distanciar ele? Através do map. Então, user from map. E aí, qual que é o map? Ele vai ser simplesmente, vou pegar a primeira distância do vetor. Tá? Aqui eu vejo como é que eu vou estar distanciando tudo através da seleção ali de quem for o usuário. Senão, ele não existe, né? Então, se aqui ele já tem um vetor no estrutural, ele já vai retornar aqui. Se ele não existe, eu vou criar um usuário padrão. Tá? Vou usar aqui o vetor. E eu vou criar na mão como que vai ser o seu usuário padrão. Vou colocar o ID aqui. Vou colocar ah, tá. Abre com chat. Então, se o resultado der alguma coisa, ele cria o user a partir do resultado do banco. Se não, ele retorna aqui um user padrão. Eu tive que fazer isso porque eu retorno na função que você usa, né? Eu usar essa feature class. Tá? E aí, como é que é a query? Esse usuário padrão aí quer dizer que ele não está logado. Seria um usuário não logado. Ele existe. Ele não tem cadastro. Tá? Aí já está mais ou menos. Aí eu vou verificar lá, né? Se o ID for menos 1, vai aparecer uma mensagem lá, ó. Não está cadastrado. Tá? Se for maior que 1, é porque ele já foi cadastrado, aí eu adquiro. Aí como é que a query aqui? Eu vou dar um select. Pegador dos campos, aí eu vou verificar o username, né? Então o username, eu baixei o username igual que foi passado do parâmetro e o password também vai ser igual que foi passado do parâmetro. Então o username ele vai estar na variável do username e o password vai estar na variável do password. Tá, esse aí vai ser o então, pô, ele está pronto, só usar ele, né? Então, aí ela poder usar ele lá na login page. Tudo bem. Pô, tudo isso pro login. Tudo isso pro login, né? Beleza. Só por aí. Ah, vai ser sem grupo, né? Só vai ser cada uma na tela. Bom, vou colocar lá para o login agora, né? Depois dessa volta toda, está pronto, né? Agora então aqui, ó, a gente vai fazer o que eu vou querer fazer, eu vou querer então acessar o controle, né? Só que o controle eu só vou querer iniciar uma vez. Então dentro do login state eu vou criar aqui uma variável, um atributo para formar o controle. Tá? Então aqui vai ser o meu controle. Aí deixa eu contar o controle, né? E aí quando eu vou estar criando esse controle? E aí para ajudar esse, eu vou dar um leite aqui para ele inicializar de forma preguiçosa, né? Só quando for necessário não utilizar. Tá? E aí eu vou estar inicializando esse controle quando distanciar a classe. Então distanciou a classe da página, ele já distancia do controle. Então aqui eu vou expor o construtor do login page. Então o construtor, quando ele distanciar a página, eu vou atualizar então no controle. Vou criar uma diferença aqui. Tá. E aí agora eu vou poder fazer a verificação, né? Então como é que eu vou fazer o login? Né? Eu vou recuperar então o usuário, né? Vou usar então, vai ser um await, porque o GetLogin é assim, vou dar o controle com o login. Tá. E aí eu vou passar o que? O username e o password. Então aqui vai estar esse username, só que ele pode ser nulo, então eu boto exclamação, tá? E vou passar o password de exclamação. E aqui ele está dando problema porque ele não conhece o user, né? Tá. E aqui o meu submit tem que ser assim por agora. É get login.
aqui é o que faz o uso. Tá? E aí esse uso eu vou saber, vou verificar se eu vou ou não. Então eu vou ter duas condições. Né? Se o user.id for diferente de menos 1, então significa que o usuário está logado, tá? Se não, eu vou colocar uma mensagem que o usuário não está logado. Então, se ele estiver logado, o que eu vou atualizar? O status. Né? O status. Eu vou atualizar o sim. E aqui, como a gente vai ter o shared preference, eu vou estar atualizando aqui o shared preference. Tá? Eu já vou inserir aqui quando ele estiver logado, e aí eu dou um set state que eu queria na página, mas vai cair naquele caso do logado. Tá? Aqui tem um set state que eu queria. Não vou colocar agora não, mas bota o set state aqui que ele vai utilizar já na página logada. Senão, o que vai acontecer? Eu vou colocar uma mensagem de erro aqui, né? Falando que não está logado. Aí eu vou usar um novo widget. Eu vou usar um widget que é o snackbar. É uma mensagem que vai aparecer dentro do som. Tá? Como é que eu vou usar isso? Tem que expor o certo também. Usar o order que passa por texto. Ele vai ter um método de show snackbar. Tá? E aí eu vou passar o widget para representar esse sinal. Eu vou iniciar a neckbar. A neckbar vai ter como atributo principal o ponto. Onde eu vou passar? Vou passar o texto. Usuário. E aí pode estar algum erro qualquer, né? Aí eu vou colocar isso tudo aqui no flycast. Se der algum erro com o banco de dados, eu vou pegar esse erro, vou colocar toda essa parte aqui lá no banco dentro do flycast. Aí é igual o Java, tá? Flycast, a gente vai pegar no cat qual que é o erro, tá? E aí tudo isso que a gente fez vai ser no try. Eu vou botar novo dentro do flycast. Então, se aqui no banco tiver qualquer erro, ele vai cair no cat, né? E aqui que eu vou fazer no cat? Vou exibir uma mensagem de erro. Eu vou colocar esse certo de vem, se a gente chama de neckbar, para dentro do cat. Só que a mensagem vai ser a mensagem do erro. Então, aqui no text vai ser uma ponto. Vamos ver se está funcionando? Agora eu vou ver para ele, pode estar comigo. Ó, então, como eu estou usando a SQL Light, eu vou ter que iniciar o engine motion, tá? Deixa eu iniciar aqui. Caralho. Ainda bem que aqui tem bateria. O código está aqui. Sacanagem, né? Às vezes na hora que falta luz. Fica aí, gente.